falar de economia, tem duas direções que nós vamos enfrentar a crise econômica e social em época de coronavírus. Além de cuidar da vida e proteger a vida para que não tenha mortes ou o mínimo possível neste país, de outro lado, o governo, ao invés de só se preocupar com a economia dos grandes, com os banqueiros, com os grandes grupos econômicos, deve pensar no povo, nos 38 milhões de brasileiros que estão na informalidade, nos 11 milhões de brasileiros que são microempreendedores individuais. Tem que se preocupar com a economia solidária, com os agricultores familiares, com os mais pobres, com os desempregados, que estão desempregados e que muitos deles não têm nem o Bolsa Família. É o povo que tem que estar em primeiro lugar. São os pobres, são os trabalhadores, são os micro e pequenos empreendedores, são os agricultores, são os que estão na informalidade ou nos pequenos empreendimentos que parou a economia para esses setores. Se você põe para o trabalhador o dinheiro, que é público, que é do povo brasileiro, se tu põe para o microempreendedor, se tu cancela o pagamento de luz e água para os pobres, para 90 dias, joga para frente as contas e as dívidas para 90 dias, e tu destina recursos para esse povo poder consumir, ele vai comprar do empresário, ele vai comprar do comércio, ele vai comprar no supermercado, ele vai provocar a manutenção do emprego na indústria. Portanto, é ali que nós vamos atender a perspectiva de superar a crise econômica e social a médio prazo. Não é colocando só e salvando um ou outro grupo econômico ou os banqueiros. Tem que salvar o povo, tem que salvar, são os pequenos. Por isso que nós estamos acompanhando toda a legislação e queremos votar vários projetos de lei no Congresso Nacional que destinem recursos para a agricultura familiar, vender para merenda escolar, e as prefeituras e os governos estaduais distribuam o alimento da agricultura familiar para o nosso povo, para as nossas crianças, para as nossas famílias, nesse período de ausência de aulas. Que o governo federal apoie a economia solidária, as cooperativas, os empreendimentos com redução ou eliminação do pagamento de luz, água, impostos, com prorrogação das dívidas, com concessão de novos créditos, que o governo federal apoie os microempreendedores individuais, que são 11 milhões de brasileiros, que apoiam 38 milhões de brasileiros que estão na informalidade. É disso que nós estamos falando, dos mais pobres, dos desempregados, dos que estão na informalidade, dos que estão excluídos do Bolsa Família, que são mais de 3 milhões de reais, e no mês de março o governo excluiu mais 158 mil brasileiros do Bolsa Família. É isso, é esse movimento que vai manter a economia acesa, se movimentando, porque a hora que esse povo, os mais pequenos, recebem, eles gastam, eles põem lá na empresa, eles põem no supermercado, e a indústria continua se movimentando. É nessa direção que nós queremos defender, para que a gente consiga, de um lado, cuidar da vida, no isolamento social, cuidar da saúde, nos proteger e definir investimentos e revogar a emenda constitucional 95 na área da saúde, que isso é central e fundamental, senão vamos fazer demagogia e hipocrisia aqui neste país, e de outro lado apoiar os pequenos empreendimentos, os trabalhadores, os desempregados, os que estão na informalidade, os microempreendedores individuais, as cooperativas, na economia solidária, os agricultores familiares. É nessa direção que nós vamos salvar o Brasil e diminuir o impacto do coronavírus e desta crise que estamos vivendo. Enquanto o governo está pensando nos grandes ricos, nós temos que pensar no povo brasileiro.